Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11. A mensagem que Deus está escrevendo à igreja de Filadélfia. Filadélfia é a figura da igreja que não negou o nome de Cristo. A figura da igreja que, mesmo tendo pouca força, mesmo no meio de tribulações, mesmo no meio de dificuldades, não negou o nome do Senhor. Mas eu estou aqui para observar uma frase que Deus diz à igreja de Filadélfia e que serve para esta igreja, porque nós somos o tipo da igreja de Filadélfia dos últimos dias. Nós somos a igreja que vai resistir até a vinda do Senhor. A figura da igreja de Filadélfia é a figura da igreja que vai subir ao arrebatamento. É a figura da igreja que vai chegar e se encontrar com o Senhor Jesus no céu. Tem alguém aqui desta igreja? Louve ao Senhor por isso. Só se você faz parte dessa igreja, glorifique e exalte ao Senhor por isso. Só quem tem a esperança de se encontrar com Ele nos ares, glorifica o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Nós somos esta igreja. Nós somos a Filadélfia de Deus. E o Senhor diz para nós nessa noite: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Vai tardar, mas não vai falhar. Para alguns pode estar demorando, mas o Senhor está dizendo: eu estou chegando. Olha para o seu irmão e diz assim: guarda o que tens. Mas com voz profeta, assim, profética, como alguém que sabe do que está falando. Fala assim: ó, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Esse louvor que nós acabamos de louvar, ele diz assim: o pecado não pode esconder as marcas de Jesus que existe em você. O pecado, ele não pode apagar as marcas de Cristo na sua vida. Nós estamos hoje numa geração que está correndo uma corrida, mas que está correndo uma corrida muitas das vezes sem objetivo, sem foco. Algumas pessoas estão perdidas, estão buscando a sua esperança em coisas passageiras. Mas a corrida daqueles que correm com o Senhor é a corrida daqueles que esperam receber um dia a coroa da vida, a coroa da salvação. E nós somos aqueles que temos que correr com sabedoria, temos que correr com entendimento, porque se nós não corrermos com entendimento, nós vamos parar no meio do caminho. E o pecado está querendo apagar as marcas da igreja de Cristo, as marcas que o Senhor nos deixou. Que marcas são estas, pastor? Abra comigo a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24 em diante. A palavra de Deus diz: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correrei de tal modo que o alcançareis. Todos que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso. Ele está falando, antes de uma corrida, antes de uma disputa, tem que haver um trabalho rigoroso, um treino pesado, incessante. Para quê?
de maneira que a gente corra e alcance. Isso para obter a coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar a coroa que dura eternamente. Ele está dizendo que enquanto alguns correm e trabalham com árduo esforço para ganhar coroas que serão destruídas nessa terra, nós temos que fazer a mesma corrida. Nós temos que fazer o mesmo esforço, mas para ganhar a coroa que durará para sempre. Dá um glória a Deus por isso. E ele diz no versículo de número 26: portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Nós estamos numa corrida, e nesta corrida nem todos serão aprovados. Nós estamos numa competição, e nessa competição nem todos chegarão ao fim. Por quê? Para chegar ao fim é necessário esforço, é necessário dedicação. Nós estamos aqui hoje na igreja com dois grandes mestres, quarto dan em Karatê Kyokushin e um quarto dan em kickbox. Dois lutadores que se preparam para ganhar medalhas, troféus, que se preparam para trazer o pódio, o primeiro lugar para a sua categoria, que se preparam arduamente para cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu físico, para trazer resultados e quem sabe assim conseguir vagas em lugares especiais. Mas a palavra de Deus diz que toda essa coroação, todo esse resultado, ele é passageiro, ele é efêmero, vai ficar aqui, a ferrugem, a traça vai roer, tudo vai se acabar aqui. Mas existe uma corrida que nós não podemos negligenciar, existe uma corrida que nós não podemos abandonar, existe uma corrida que nós não podemos fracassar. Essa corrida é daqueles que estão tentando alcançar o céu. Aleluia. Pastor, mas como que essa corrida alguns não ganharão? Se a salvação é um dom gratuito de Deus. A palavra diz em Efésios capítulo de número 2, que pela graça nós somos salvos, e isso não é mérito do homem, não é obra humana, mas é dom de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, a salvação é um dom que você não perde, mas que você rejeita. Vamos lá, gente, isso é muito sério. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é verdade, mas só para aqueles que não rejeitam a salvação. Eu tenho falado aqui culto após culto sobre isso, para que você não rejeite a salvação, para que você não perca o maior dom de todos, um dom que foi te dado gratuitamente. Você sabe o que eu entendo? Que coisas que nós recebemos de forma gratuita, nós não damos valor. Você já percebeu que quando você dá algo caro, algo valioso, algo extremamente importante para você, e você coloca na mão do outro, ele não trata com o mesmo valor que você deu, com o mesmo valor que você acha que você tem? Por quê? Porque aquilo que não tem esforço, aquilo que não há dedicação, aquilo que não há desejo de luta para você ter uma conquista própria, você nunca vai valorizar. É por isso que o Senhor te deu algo que não pode acabar. É por isso que o Senhor garantiu para você algo que ninguém vai tomar, mas algo que, se você não tomar cuidado, você pode rejeitar.
Pastor, como que nós rejeitamos a salvação? De 4 maneiras. Pode ser que a gente encontre mais algumas no meio do caminho, mas eu já tenho dito e vou dizer de novo. Diga assim: se eu não perdoar, a Bíblia diz que eu também não serei perdoado. Tem gente que não perdoa, tem coração duro. Tem gente que pensa lá naquela pessoa do passado e fala assim: ó, quero mais que morra. Já entreguei na mão de Satanás. Não quero mais nem contato. Não aguento, nem suporto olhar na cara. Meu santo não bate. Não é assim? Não fui com a cara. Mas você nem conhece. Não, mas não fui com a cara dele. Não fui com a cara dela. Não engoli. É comum isso no nosso meio. Mas olha de novo, bem no fundo do olho do seu irmão e fala assim: irmão, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoar, você vai rejeitar a salvação. Viu? E eu estou falando do ex, estou falando do inimigo, estou falando de quem te maltratou, estou falando do vingador que tentou tirar tudo que você tinha. Qual é o espírito que tem que ter dentro de alguém que perdoa? É: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, para que eu possa servi-los todas as vezes que Ele precisar, para que eu possa ser visto como alguém que deu certo, que alcançou, que foi fiel até o fim. O Senhor honrou, viu? Não guarde nenhum rancor dentro do seu coração, porque você pode rejeitar a salvação por detalhes. Mas essa igreja, vocês que estão ouvindo, diga assim: glória a Deus, que eu estou aprendendo e eu não vou rejeitar a salvação. Perdoar é uma questão de inteligência. É porque eu senti, eu não senti de perdoar. Não, não é sentir, é mandamento. A Bíblia diz: perdoai, é uma ordem, é um imperativo de Deus. Perdoa e ponto final, está perdoado. Mas eu nunca mais vou me esquecer disso. Mas não vai mesmo, porque você é uma pessoa que pensa. Mas depois que você abrir a sua boca e perdoar, a dor vai passar e você vai ficar cicatrizado. Você vai tocar na dor e você não vai mais sentir dor, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que eu posso perder a salvação: blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir as obras do Espírito a Satanás. Cuidado, nesse mundo que nós estamos vivendo, isso está ficando algo fácil, porque nós vemos na internet pessoas que têm algum tipo de manifestação que você não entende, que você não compreende, que não chegou ao seu nível de entendimento, de maturidade, e tem muita gente atribuindo essas obras a Satanás. Muito cuidado com isso, porque se for o Espírito Santo de Deus que está usando essas pessoas, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. E está muito fácil hoje de você, por ignorância, sem querer, você cometer um dos piores pecados da Bíblia: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ai, pastor, agora eu fiquei com medo, porque eu vejo o crente aranha, porque eu vejo o TikTok, e eu dou risada das candombleias, eu dou risada do monte de coisas que eu vejo na internet. E agora, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Quem tem medo aqui de ter blasfemado contra o Espírito Santo? Levanta a mão. Esse medo é real. Ainda bem que vocês são sinceros, porque esse medo é real. Esse medo existe. Mas eu vou dar sintomas para você de alguém que blasfema contra o Espírito Santo. Primeiro, não tem desejo de estar na presença de Deus. O culto seria sua última opção. Medo de ter blasfemado nem passa pela cabeça dele, porque ele fica insensível com as coisas de Deus. Você conhece alguém que está assim? Insensível com as coisas de Deus? Fala assim: não, vamos lá para rapaz, vamos para a igreja. Não, sabe de igreja não, estou fora. Igreja para quê?
Mas você não crê nem sei se acredito mais, viu? Conhece alguém assim? É alguém que abriu a sua boca e blasfemou contra o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo não pode mais ser o intercessor dessa pessoa. A Bíblia fala que nós podemos até blasfemar contra o Filho e contra o Pai, mas não contra o Espírito Santo. Diga por quê, pastor? Porque no momento que você não souber orar e começar a falar um monte de abobrinha, como um filho pidão, o Espírito Santo chega diante do Pai e intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo chega diante do Pai e fala assim: Pai, não é isso. Ele está buscando, ele está pedindo, mas ele acha que esse é o caminho. Não é isso que ele precisa. E é por isso que você começa a orar, e de repente, depois de meia hora, que as palavras se acabam, aí vem a presença do Espírito Santo trazendo resposta para você, e aí você começa a orar de verdade. Então uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela nem estaria aqui ouvindo a palavra. Ela é insensível com as coisas de Deus. Amém ou não? Ela nem tem medo de perder a salvação, que nem na salvação ela crê mais. É alguém que perdeu a sensibilidade. Olha o que Davi falou enquanto clamava ao Senhor: Senhor, tira tudo de mim, tira minha coroa. Ele não estava falando da coroa da vida, ele estava falando da coroa do trono, do reinado dele. Ele disse: tira os meus filhos, tira tudo que o Senhor me deu na terra, mas não retire o teu Espírito de mim. Tem alguém aqui que pode viver sem o Espírito Santo? Todos nós somos dependentes e carentes do Espírito Santo do Senhor. Terceira coisa que nos afasta da salvação, que nos faz rejeitar a salvação, é quando nós não respeitamos a autoridade de Cristo. O Senhor estabelece a autoridade. Todas as vezes que nós nos rebelamos, diga rebelar. Pastor, o que é espírito de rebelião? A Bíblia diz que o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. E rebelião é ser oposição, é se colocar contra. Rebelião é dizer o seguinte: não importa, eu não quero saber dos seus valores, a partir de hoje eu sou contra, eu sou seu inimigo. E tem gente que não respeita a autoridade constituída por Deus. Não, diga assim: o mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que tira. Sabe como tem que ser a oração do crente? Senhor, se há abuso de autoridade, se há corrupção, se há alguma coisa que tem trazido para nós injustiça, foi o Senhor que colocou, então o Senhor pode tirar. Essa é a oração da igreja. Isso é oração contrária? Não, é orar segundo a vontade de Deus. Oração contrária é falar assim: Senhor, mata, pesa a mão sobre ele, porque eu prefiro o outro do que ele. Rapaz, cuidado, não entre numa guerra com Deus. Não entre numa guerra com a autoridade de Deus, porque a partir do momento que você se rebelar contra a vontade de Deus, você se rebelou contra o próprio Deus. Quarto motivo que te afasta da salvação. Quarto motivo: a apostasia. Como começa a apostasia, pastor? Pecado. Como? Pecado. Desobediência. Falta de temor a Deus. Começa devagarinho. Começa aos poucos. É muito sutil. Uma desobediência aqui, outra ali. Um pecado não confessado aqui, outro ali. E daqui a pouco você começa a se afastar daquilo que você aprendeu. Você começa a ir no caminho de oposição
a fé que um dia tinha no seu coração. Você começa a abandonar os princípios que Deus estabeleceu no seu coração. E daqui a pouco você está negando a fé. Você quer ver um versículo fortíssimo sobre isso? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo de número 6. Verso de número 4 diz assim. Estou aqui na tradução de King James, que é mais clara, que é mais correta. E diz assim: ora, é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, está falando do dom da salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles até receberam o Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era em que há de vir. A pessoa tinha até dons do Espírito Santo para edificar a igreja. Ele tinha dons, ele edificava a igreja, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha o Espírito Santo, ele era participante da salvação, ele tinha tudo. Versículo 6: mas se apostataram da fé. Sim, é impossível que estas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Diz que é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ou convertidas, ou que voltem atrás. Por quê? Porque virar as costas para Deus é você falar assim: Senhor, eu não quero mais o seu favor, eu não quero mais a sua graça, eu não quero mais a sua misericórdia, eu não quero mais ter relacionamento contigo. É impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus. Lembra que na Santa Ceia eu disse o quê? Cuidado com a sua atitude na hora da Santa Ceia. Cuidado com a sua atitude na hora da Santa Ceia. Diga por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que há muitos que comem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Aonde está o erro? É de tomar de forma indigna, é de tomar praticando pecados, é de tomar como um pecador. Não todos nós tomamos como pecadores, todos nós somos pecadores. Entre nós não há nenhum santo. Todos os dias nós pecamos por atos, pensamentos, palavras. E se alguém disser que não pecou hoje, já é um mentiroso, é um pecador, já tem filiação com o pai da mentira, com o diabo. Mas não discernir o corpo de Cristo é onde mora o problema. É não entender o propósito daquele momento. É tomar a Santa Ceia sem compreender o que vocês estão fazendo ali naquele momento. Porque todas as vezes que você deixa de tomar do corpo de Cristo e não entende a preciosidade daquele momento, você está colocando Jesus de volta na cruz. Você não está valorizando o sacrifício de Cristo por você. Você não está valorizando o sangue de Cristo por você. E esse texto está dizendo: crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. É esse o clima que tem que ficar mesmo, de velório. Mas a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele está dizendo: você que está se sentindo longe, que está se sentindo fraco, que está se sentindo sem propósito, desperta hoje, se levanta agora, e Jesus Cristo vai esclarecer para você como você deve caminhar. Aleluia.
coisa linda. É um Deus que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em nos ajustar. Ele disse: compre de mim colírio para que vejas, compre de mim roupas brancas, alvas, para que você possa viver num caminho de pureza, de santificação. Eu quero dizer para você que é impossível nós vivermos uma vida sem santificação. E é impossível nós nos santificarmos e nós não vermos milagres no dia de amanhã. Eu estou declarando para que você entenda: nós estamos pregando uma palavra que purifica, uma palavra que limpa, uma palavra que lava, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Não sei se Deus vai me dar uma igreja de remanescentes, mas eu sei que a verdade eu não vou parar de pregar. Você sabe que Jacareí está sendo um exercício para o meu espírito, para a minha alma, grandioso. Exercício. Pastor tem que exercitar o espírito, porque aqui nós temos de tudo. Somos fartos. Som bom, música boa, palavra, pregação, pregadores, chegando aos montes. Só que nesse meio aqui, se eu der a palavra para 4, o culto acontece. Mas eu quero ver você pregar para 3 pessoas. Eu quero ver o espírito pegar fogo enquanto você está ministrando para 4 pessoas. Eu quero ver você pregar a palavra com fervor e alguém olhar para você no final da mensagem e dizer assim: não, hoje eu não quero não, hoje eu entendi, mas hoje eu não quero aceitar a Jesus não. Eu quero ver você pagar o preço, quero ver você tirar das suas contas, quero ver você entregar a sua vida por amor a almas, porque é isso que o Senhor está pedindo nesses últimos dias da igreja. Uma igreja que entende o seu propósito, uma igreja que sabe o que está fazendo, uma igreja que sabe a corrida que está correndo. Nós estamos correndo a corrida da coroa. E tem que ter prazer, irmão. Eu já ouvi gente falando assim: pastor, não sei como que o senhor suporta. Eu suporto como você deveria suportar. Pastor, não sei como que o senhor aguenta. Eu aguento como você deveria aguentar. Sabe qual que é o problema? Diga, qual é o problema, pastor? O problema é que o Senhor disse assim: ó, imitai a fé dos vossos pastores. Imitai a fé dos vossos. Mas imitar a fé também é difícil, porque a gente prefere ser imitador de Cristo, né? Sim ou não? Tinha um grupo na igreja de Corinto chamado Grupo de Cristo. Eles não eram nem de Paulo, eles não eram nem de Apolo, nem de Pedro. Diga assim: eles eram de Cristo. Era o pior grupo que tinha na igreja. Eu vou repetir. Estou tocando no ego de vocês hoje, né? Dá um glória a Deus por isso. Porque se for para vir para a igreja, para não ser confrontado, melhor ficar em casa assistindo Faustão. Não sei nem se existe Faustão ainda. Big Brother. Esse negócio aí. Você vem na igreja para ser confrontado. Não é afrontado, é confrontado. Tem uma diferença entre confronto e afronta. Afronta é pessoal, mas confronto é te tirando de uma zona de conforto e te colocando numa zona de decisão. Porque quem toma decisão define destinos. E Deus está aqui para transformar a sua vida, transformar o seu destino, para você viver uma nova vida com Ele. Aleluia. Olha só, a palavra de Deus diz assim: para aqueles que correrem a corrida para serem aprovados. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 8 diz assim: agora me está reservada
Paulo dizendo, já perto da sua morte, Paulo está dizendo essas palavras, perto da sua morte. Lembra do combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé? Eu estou aqui já próximo a ser julgado, os meus amigos já não estão comigo. Olha o que ele está falando. Agora me está reservada a coroa de justiça. Diga, primeira coroa. Coroa de justiça. Coroa de justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia. Diga, coroa de justiça. Quem concede é o juiz. É o juiz. Preste atenção. Não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Tem crente que está esquecendo da vinda de Jesus. Não se esqueça da vinda de Jesus. Você tem que amar a notícia da vinda. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está... Tem gente brincando nos últimos minutos do segundo tempo, mas eu quero dizer para você, Jesus Cristo está voltando. E a nossa alegria tem que ser em saber que Ele está voltando. A nossa alegria, Francisco, tem que ser em saber que Ele está voltando e nós nos encontraremos com Ele. Por quê? Porque nós somos a igreja que será tirada a força antes do apocalipse, antes das guerras, antes das maldições. Porque o marido cuida da noiva, o noivo cuida da noiva, o noivo cuida da noiva. Tem uns crentes que querem ficar. E eu posso falar uma coisa para você teologicamente. Acho que Deus vai falar, meu filho, você quer ficar? Eu vou deixar você ficar. Viva. Mas quem quer subir, dá um glória a Deus aí. Não, quem quiser ficar, fique. Eu quero subir. Eu vou subir. Quem vai subir comigo, dá um glória a Deus. Aleluia. Está de brincadeira. Estou aqui pagando um preço terrível, deixando lágrimas, suor e sangue, para chegar na vida do Senhor, ficar para ir na segunda, não. Eu vou me encontrar com Ele nos ares, vou participar de um grande banquete, e quando eu conhecer tudo que eu tiver que conhecer lá em cima, que Paulo não deu para contar para a gente, eu vou descer para reinar com Ele e julgar aqueles que ficaram. É por isso que eu sou igreja. 1 Pedro capítulo 5 verso 1. Não terminei de dizer o que é coroa de justiça. Coroa de justiça, diga assim, é vitória sobre o pecado. É aquele que foi vitorioso sobre os seus pecados. Você viu o que Paulo disse em 1 Coríntios? Aquele que esmurrou o seu próprio corpo. Ele esmurrou, ele falou assim, eu faço dele meu escravo. O corpo dele, a vontade dele, a carne dele é escravo dele, não ele da carne. Ao ponto de ele vencer e ser aprovado e receber a coroa de justiça. E por que é o juiz que tem que dar? Porque o juiz vai chegar diante dele e diz assim, olha, tem muita acusação, mas você estava em Cristo, e quem está em Cristo não tem condenação. Maior é aquele que estava contigo do que aquele que se levantou contra você. Vinde, bendito do Pai, entrai pelas portas, porque a vitória é sua. 1 Pedro capítulo 5 verso 1 diz assim, suplico portanto aos presbíteros que haja entre vós, eu que também fui presbítero com eles, testemunha ocular do sofrimento de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que sobre vosso cuidado
não por constrangimento, mas voluntariamente. Presta atenção. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém que pastoreia o rebanho de Deus tem que ser obrigado e nem tem que ser forçado a fazer nada, porque se é peso, diga comigo, se é peso, não é evangelho. Se é peso, diga, se é peso, é sinal que você não foi chamado. Se é peso, se é fardo, você está mentindo para você mesmo e para o povo. Cuidar do rebanho de Deus é uma vocação. Sabe o que é vocação? Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas eu não vou ter sucesso, porque Deus me chamou para estar aqui, pregando a palavra, cuidando de vocês. Isso é vocação. Sabe aquela pessoa que está tentando fazer de tudo lá fora, mas não está dando certo, está batendo cabeça, está quebrando? É porque muito provavelmente Deus te chamou para a obra, Deus te chamou para o ministério, Deus te chamou para a vida no altar, e você está fugindo de Deus. Não fuja de Deus. Não fuja, senão vai ter que amassar barro para Faraó pela vida toda. Se você entendeu que o Senhor te chamou, se entregue de forma voluntária, porque aquele que te chamou vai cuidar de você até o fim. Aquele que te chamou vai sustentar o seu ministério, a sua caminhada. Aquele que te chamou vai te dar dons para que você supra a igreja. Aquele que te chamou vai confirmar o seu ministério diante dos homens, diante dos anjos, e você vai cumprir a sua obra. A gente chora, fazer o quê? A gente vive nessa terra. Às vezes a gente quer uns negócios diferentes, caro. Não dá. Mas nada melhor do que fazer a obra de Deus. Nenhum prazer substitui o reino. Primeiro o reino de Deus é a sua justiça. Diga comigo, primeiro o reino de Deus é a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Presta atenção, vamos continuar o texto aqui. Pastoreai o rebanho de Deus, que está a vosso cuidado, sem constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas por boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplo para o rebanho. Se eu não sou exemplo para você, não me siga. Ah não, pastor, eu sigo porque eu estou imitando Jesus. Não, tem que me imitar. Você tem que ser a minha cópia. Você tem que imitar a minha fé. Diga, por quê, pastor? Eu aprendi isso com Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu não for referência para a sua vida, não me siga, não venha atrás de mim. Se eu não tiver uma palavra do céu para te dar, não pare para me escutar. Se eu não tiver uma direção do reino de Deus para a sua vida, não me escute. Será que todo pastor tem coragem de falar isso? Irmãos, eu posso falar isso, porque no dia que eu não for exemplo, eu abro mão da minha posição. Eu abro mão da minha posição com humildade e falo assim, olha, não me siga, porque eu não sou exemplo. Mas graças a Deus que você tem um pastor, graças a Deus que você tem um homem que não dirige a igreja por ganância, por usurpação. Graças a Deus que você tem um homem que se preocupa em pregar a palavra. Ele não fala o que acha, ele fala o que a palavra de Deus diz. Ponto final. Por isso que eu sou a cópia de Cristo. Eu sou uma cópia autenticada, registrada em cartório, carimbada e ainda assinada pelo Espírito Santo. Então você pode me seguir. Tudo que eu te orientar vai estar de acordo com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém por isso? Não precisa ter medo não, irmãos.
Você nunca ouviu uma mensagem como essa, vai ouvir os coaches por aí, te dá conselho de consultório. A palavra de Deus, ela é clara. Olha o que diz aqui, ó. Ora, versículo de número 4. Assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Mais uma coroa. Que coroa é essa? Coroa de glória. Diga comigo, coroa de glória. Quando o Senhor disse assim na sua palavra, ó, reprima a voz do choro, viu? Reprima a voz do choro. Diga por quê? Porque há recompensa para o vosso trabalho. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Canta comigo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Só para aqueles que trabalham na obra do Senhor, que receberam talentos, que receberam dons, que receberam alguma coisa na caminhada. E eu posso afirmar sem medo de errar que todos nós recebemos algo de Deus para edificar o corpo de Cristo. Você não é membro de banco não, viu? A irmã vem aqui, senta, escuta a palavra, mas você é um vaso escolhido por Deus, precioso para Jesus, e Ele só te chama de vaso de barro porque Ele colocou coisas excelentes. Não é o barro que brilha, mas é o conteúdo do vaso que tem, que carrega. É o que Deus colocou dentro de você. Você não precisa respeitar homens, mas você precisa respeitar a unção que Deus derramou sobre cada pessoa, sobre cada homem. Essa é a coroa da recompensa do trabalho. Viu, tem recompensa. O pastor não fala, não precisa falar. Porque o meu líder não reconhece, não precisa reconhecer. Porque está difícil. Tem que ser difícil, porque o céu é tomado à força. Tem que ser difícil, porque Ele está dizendo para a gente: reprima a voz do choro, porque há recompensa. Você vai receber coroa de glória. Olha para o seu irmão e fala assim, ó: você vai receber uma coroa de glória. Você vai receber coroa de glória. O diabo não quer que você coloque essa coroa na cabeça, mas sede fiel até a morte, Rodrigo, porque você receberá uma coroa de glória. O diabo não recebeu nem a coroa de espinho, mas você receberá a coroa de glória. Coroa de glória, recompensa. Eu me lembro que quando eu tinha, minha mãe está aqui, vai confirmar isso. Eu deveria ter uns meus 5 aninhos. Estava de viagem em São Paulo, na casa da minha avó, ou menos, mas eu me lembro claramente daquele dia. Minha avó em cima de uma cama, sem poder andar. Os irmãos dentro do quarto, pelo menos uns 8 irmãos orando em volta da cama dela. E de repente os irmãos estão orando, minha avó fraca em cima da cama. Ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus na cama. Ela é tomada pela unção, pela glória de Deus. E ela começa a orar, ela começa a chorar e falar em línguas.
E quando ela para, ela fala assim: meu Deus, que coisa linda. E perguntaram para ela: dona Nina, o que aconteceu? Ela falou assim: eu olhei para o meu neto e eu vi essa criança com uma coroa na cabeça cheia de pedras e diamantes. Era pedra vermelha, era pedra branca, era pedra dourada, era tanta pedra que tinha nessa coroa. E o Espírito Santo em forma de pomba voando sobre a cabeça dele. Eu demorei para entender, mas no dia que eu li esse texto eu entendi. O Senhor me chamou para ter uma carreira de glória. O mundo está dizendo: está perdendo tempo, mas o Senhor disse: não, vai chegar até o fim. Oh, irmãos, coisa linda. Deus tem uma coroa de glória para colocar na tua cabeça. Não deixe que o diabo roube isso de você. Não deixe. Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Tiago capítulo 1, versículo de número 12 diz: feliz são as pessoas que perseveram na provação. Está osso, está difícil, está barra pesada. A palavra que você mais gosta de dizer é o seguinte: você não entende o que eu estou passando, ninguém vai compreender a minha dor, porque o que eu passo ninguém passa por mim, e nem vai passar. E sabe o que eu digo para você? Bem feito, pelas lutas e as provas que você tem. Diga: por quê, pastor? Porque Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar. E são essas lutas que te fazem ser uma pessoa melhor. São essas provas que te fazem ser mais forte. É esse vale que ainda não te matou que você vai ter intimidade e conversa com Deus. É esse deserto que vai deixar de ser deserto, vai virar escola, para que você aprenda a ouvir, a responder ao Senhor como se deve. Tem gente que está achando que vai morrer na provação. A primeira coisa que o Senhor te dá na provação, Romanos capítulo 5. Vamos abrir lá, para mim não falar groselha aqui, que a mente também não é tão boa assim, né? Ó, não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Tem gente que chora na tribulação, né? Não. O cristão, ele se alegra na tribulação. Ele fica feliz na hora da tribulação. Sabe por quê? De vez de ele lembrar dos problemas dele para Deus, ele lembra do Deus dele para os problemas. Ah, você não pegou. Se você tivesse pegado, você tinha dado um glória. Pelo menos um glória. Fala: glória a Deus. Quando o seu problema bater na porta, não leve os seus problemas a Deus, mas diga sobre Deus aos seus problemas. Diga: o meu Deus é maior do que você. O meu Deus assumiu essa guerra. Ele está na frente dessa batalha. E sabe o que ele disse para mim, problema? Calai-vos hoje, porque eu assumi a frente dessa batalha. Então eu vou parar. Pare hoje, pare em nome de Jesus, de ficar contando os seus problemas. Ele já sabe. Ele já sabe quais são os seus problemas. Começa a declarar o poder de Deus sobre a vida dos seus problemas. Olha para conta e fala assim: se você soubesse que meu Deus é o dono do ouro e da prata, você não mexia comigo não. Se você pudesse, que Deus pode pagar minhas contas, você não mexia comigo não. Se você pudesse, se você soubesse que meu Deus faz a reconciliação entre pais e filhos, se você soubesse. Diz assim, vamos continuar lendo, cadê o texto? Tiago capítulo 1, verso 12. Felizes são as pessoas, felizes são as pessoas que na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, diga assim, é só quando for aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida.
Vai, irmão, dá um glória a Deus. Que coroa da vida é essa, pastor? É a da salvação? Não. É a vitória da vida sobre a morte. Você é tão poderoso que você nem imagina. Você vencerá a morte. Lembra Romanos capítulo 8? Ó morte, onde estão os teus agrilhões? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a profundidade, nem as alturas, nada poderá te separar do amor de Deus. Se alguém está dizendo que você não vai dar certo, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que a sua história vai terminar ruim, eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. É fiel para terminar. Só basta você estar debaixo da vontade de Deus. E eu quero declarar para você em nome de Jesus: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Teve um garotinho lá no Jacareí que falou assim: pastor, nossa, o senhor gritou hoje, hein? Mas eu senti Deus, viu? Eu falei: que bom, né? Já pensou se eu gritasse e você não sentisse nada? Uma criança, irmão. A Bíblia diz que é da boca da criança que sai o perfeito louvor, sim ou não? E falou: nossa, pastor, o senhor gritou hoje, hein? Mas eu senti Deus. Você está sentindo o Espírito Santo de Deus falar com você, amém? Então só agradeça. Diga comigo: coroa de justiça, coroa de glória e coroa da vida. É isso que ele disse: ao que vencer, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você vai entregar a sua coroa na mão de Satanás? Você vai entregar a sua coroa na mão do inimigo? Você vai entregar os pontos? Você vai desistir? Porque tem gente que está desistindo, tem gente que está parando, tem gente que está voltando atrás, tem gente que está com medo de enfrentar o maligno, tem gente que está com medo de ir para cima e está entregando as coroas que o Senhor guardou para ele, que o Senhor separou para ele. Não entregue a coroa que o Senhor te deu na mão do inimigo. A coroa é sua, a recompensa é sua, o galardão é seu. E a palavra de Deus diz: aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão do profeta, que é a palavra da profecia que eu estou ministrando nessa noite. A palavra de Deus diz: aquele que recebe o justo na qualidade de justo, receberá o galardão do justo, que é a justiça. O que é isso, pastor? É que quando você andar em caminhos retos, o Senhor colocará pessoas justas para estar do seu lado, te apartará de todo o mal, e você receberá o fruto da justiça. E a palavra de Deus completa dizendo: mas aquele que der somente um copo d'água para os meus pequeninos, aqueles que estiverem em comunhão, de maneira nenhuma perderão o seu galardão. De maneira nenhuma. Eu não sei se você sabe o que é Filadélfia, o que significa Filadélfia, mas significa fraternidade, irmandade, comunhão entre os santos. Fica de pé em nome de Jesus. Significa comunhão. É alguém que, a igreja de Filadélfia é alguém que não está preocupada consigo mesmo, mas está preocupado uns com os outros. Sabe aquela mãe que tem 4 filhos, que o marido foi preso, e você vê ela saindo para cima e para baixo com um carrinho com um monte de criança no meio da rua, que está perdida? É ela que você tem que amar. Sabe aquele casal que não para de brigar do lado da sua casa? Você vê o pau comendo, fervendo, e você nunca fez nada? É neles que a palavra tem que chegar.
Sabe aquela família que tem um filho que está perdido nas drogas, atribulado de espírito, está perdendo a esperança de viver e de ser feliz? Se você é Filadélfia, é lá que você tem que chegar. Trazer para o corpo de Cristo. Pastor, mas eu tenho pouca força. Mas não negue o nome de Cristo. Pastor, mas eu não sei se eu consigo. Mas vai pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu não tenho muita coisa para dar, mas dá o que tem, porque parece que o que você tem não é nada nas suas mãos, mas quando você der o que você tem para alguém que precisa, alguém vai ser muito grato pelo que você entregou. Você está numa igreja onde só tem grandes homens. Nossa, meu Deus, ai de mim abrir a boca para falar da palavra perto desse povo. Não menospreze o que o Senhor colocou nas suas mãos. Não menospreze. Mateus, termina aqui. Cadê a equipe de louvor? Já escolheu o hino? O Espírito Santo já ministrou no coração de vocês? Então vem. Mateus capítulo 25, versículo 23. Diz-lhes o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Pastor, eu lutei tanto e parece que não conquistei nada. É porque você está olhando de longe. Quando você chegar mais perto, você vai ver o quanto que Deus tem para você é grande. Eu vou repetir porque você não entendeu. Pastor, eu lutei tanto, né, Dalva? Eu fiz tanto, pastor, que parece que no final do tempo, parece que tudo que eu fiz foi nada. As pessoas se esqueceram de mim. Gente que eu orei, abençoei, hoje é pregador do evangelho, nem lembra da oração que eu fiz, nem lembra do conselho que eu dei. Tem pastores que dizem: eu abri tanta igreja, cuidei de tanta gente, hoje passam do meu lado, nem olham para minha cara. Mas posso falar um negócio para você, sim ou não? Você acha que Deus, esse tempo todo da sua vida, só ficou sentado no trono falando assim: mas é um besta trabalhando, servindo? Não. Ele ficou escrevendo a história da sua vida. Ele ficou registrando crônicas ao seu respeito. Ele ficou escrevendo, sabe por quê? Porque um dia, quando você chegar lá, Ele vai te colocar na frente de pessoas e vai contar para as pessoas a história que nunca ninguém ouviu ao seu respeito. Aquilo que você fez no secreto e que ninguém aplaudiu, vai ser o resultado de um povo que vai glorificar a Deus pelas suas obras. Ah, são as minhas obras que me salvam. Não, não são as obras que salvam, mas as obras é o resultado de alguém que é salvo para receber a coroa. Receber coroa é dizer para você que você não é qualquer um. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você não é qualquer um. Não, você não é. Se você está em Cristo, você faz parte do sacerdócio. Diga, você faz parte do sacerdócio. Você faz parte da monarquia real. Você faz parte da família real. Você é príncipe, você é princesa. Você não é qualquer coisa, não. Você não é uma ex-drogado, uma ex-viciado, uma ex-traficante, uma ex-criminosa. Você não é um bêbado, um largado, um vagabundo. Não, você é príncipe, você é filho de rei. E um dia você vai receber a sua coroa. Hoje o diabo dá risada, mas um dia seremos nós que o condenaremos ao lago do fogo eterno. Somos nós, igreja do Senhor Jesus, que o julgaremos. Aleluia.
do seu trabalho, coroa de justiça, coroa de glória e coroa da vida. Feche seus olhos.